Galerinha do segundo ano, mais uma vez nos encontrando hoje para a gente fazer uma pequena revisão, tá? Duas correntes, tá, da filosofia contemporânea: existencialismo, tá, e fenomenologia. Toda vez que a gente pensa em existencialismo e fenomenologia, a gente tem que lembrar de uma coisa: é o nosso papel, tá? A minha conexão com esse mundo que está ao meu redor hoje. Como é que eu lido com isso daí? E quando você fala de existencialismo, a gente tem que lembrar de uma coisa importante: esse teu modo de ser, tá? Ou em especial, a tua existência. Como é que está esse processo, tá? Como é que você está conectado com isso daí, que às vezes você nem se dá conta. Porque tem uma forma de você se conectar com esse mundo, interagir com ele, estar presente, porque você existe. Se você existe, você tem um papel, tá, dentro desse processo todo. E essa corrente chama a atenção disso daí para esse primeiro momento de você observar que o teu modo de ser te conecta com a tua existência, acima de tudo com o valor da pessoa, tá? A tua existência, que a gente já falou, em especial a tua liberdade. Ou seja, quando você fala de existencialismo, você tem que lembrar que há uma atribuição de valor a você, a tua liberdade é importante, porque nessa corrente o maior desafio que você tinha que fazer é uma coisa bem simples, que é a tua escolha. De que forma você está fazendo suas escolhas hoje, tá? Porque a cada escolha que você faz tem uma consequência. E às vezes as pessoas ficam com medo quando você tem que ter essa escolha na tua vida, porque ela vai mudar o teu cotidiano para sempre. E o que vocês estão fazendo hoje é isso. Esse período da pandemia, esse processo, tá? Da tua existência, teu valor como pessoa, da tua liberdade conectada, tá, com o teu mundo. E a partir daí, como é que tu vai fazer isso daí? Porque existência, tá, é uma conexão com a essência, aonde você tem um lançar-se e existem várias possibilidades. Hoje você no segundo ano começa a pensar: ano que vem eu vou estar no terceiro ano, e como é que vai ser? Será que vai ser diferente? De que forma isso vai acontecer? Dentro da linguagem existencialista, você tem que pensar o que você está fazendo agora, o que você está construindo agora, não só para o terceiro ano, mas futuramente para a tua faculdade que você escolher, quando você chegar no mercado de trabalho, se você vai se relacionar, viver com a tua família, daí se segue. Mas tudo isso tem que ser pensado agora, não para amanhã, para ontem, é hoje. Isso vai ser cobrado. Porque quando você pensa no segundo momento, que é a fenomenologia, você tem que lembrar que tem que conexão com a fidelidade àquilo, tá, que se manifesta. Exemplo, isso que está acontecendo agora. Está na tua frente, esse novo momento agora que a gente chama de pandemia, aconteceu na tua realidade. Você tem que ter uma conexão especial, a tua atenção à experiência vivida, tá? Existem vários fenômenos acontecendo, tá, no teu cotidiano, e esses fenômenos aparecem, e você tem que a partir daí lidar com isso daí. Como é que eu vou lidar com isso daí? De repente você vê isso acontecendo, pessoas próximas a você de repente foram infectadas, como é que você vai lidar com isso? Porque todo fenômeno, tá, refere-se sempre a alguma coisa diferente dela mesma. Exemplo, tem um pincel, vejo o pincel aqui, estou sabendo que isso é um pincel, mas se de repente isso aqui muda de nome e passa a ser um carro, como é que você vai lidar com essa mudança tão brusca e tão rápida? É o que está acontecendo agora. 4, 5 meses atrás, você estava habituado a fazer a mesma coisa que você fazia todos os dias. Está aqui durante a segunda a sexta-feira, vivendo o normal, de repente isso é quebrado e você tem que se readaptar com essa novidade. Como é que você interage nisso daí? Como é que você lidar com isso daí? Aí você começa a pensar na essência, que é buscar detectar aquilo que não se pode ser eliminado sem ao mesmo tempo destruir o fenômeno. Porque um exemplo, isso começou a mudar no teu dia a dia, essa nova experiência que você está tendo hoje de aprendizagem, que é essa forma nova aqui, que não é tão nova porque já existe há muito tempo, tá? Dentro do processo da ensino-aprendizagem, mas só que hoje para nós é algo que está surgindo aí, e isso daí vai ser cobrado, porque você tem que se preparar, que isso daqui é o mínimo que você tem dentro de casa, que você tem uma oportunidade. O problema é quando você dá continuidade aí onde você está. Como é que você lidar com isso daí? Porque às vezes pode ser muito fácil. Ah não, eu pego, está muito mais fácil agora, eu estou só conectado, eu pesquiso, eu interajo, ótimo, valeu, beleza. Só que quando isso daqui terminar, você voltar para a sala de aula, aí que começa a mudar as coisas, porque você vai ter que se readaptar à novidade.
Você não vai ter mais esse estilo de aula, você vai ter o momento presencial, aonde você vai ter aquele feedback com o teu professor, professora, seja de quem for. Isso vai começando, às vezes, te cansar, porque você vai se habitar de novo, tudo aquilo de novo, que era que está aqui de segunda a sexta-feira, aquele processo contínuo do dia a dia. E essas duas correntes estão aí para chamar a atenção disso para nós. A gente está tão habituado a fazer as mesmas coisas todos os dias, e quando dá uma parada, algumas pessoas acabam surtando, porque isso não consegue entender como ela vai começar a caminhar nisso daí de novo, como é que ela vai conseguir se adaptar a essa novidade toda. E quando o existencialismo surge, em que ele faz te questionar que as tuas escolhas vão determinar o que você vai ser daqui a um tempo, 15, 20 anos, mas tudo passa pelo processo de escolha e às vezes dá medo, porque é uma decisão que tem que ser tomada, é uma escolha que tem que ser feita, e isso vai mudar tudo aquilo que tu faz dia a dia. Um exemplo, o que está acontecendo hoje na tua vida é essa mudança muito rápida, você tem que se adaptar com isso daí, e cada escolha que tu vai fazer no dia a dia, isso vai começando a te conectar com outras realidades. Porque você pode perceber, essa forma que você está tendo hoje de aprendizagem, ela é desafiadora, um exemplo para quem está na zona rural, que ele nunca teve esse contato, não tem às vezes nem internet na realidade dele. Agora imagina quando ele começa a lidar com isso, será que ele vai estar preparado para entender essa novidade? No caso de vocês nem tanto, porque é o cotidiano de vocês. Você tem o eletrônico, você tem seu celular, você tem seu notebook, computador, tablet, então vocês têm quase todos os dias. Aquele que não tem é desafiador para ele, porque ele vai ter que se adaptar à novidade. E no caso de vocês, tendo essa facilidade que vocês já têm esse acesso todo, é começar a caminhar nisso daí e amadurecer nesse processo. Porque imagina, as pessoas anteriormente não tinham uma conexão quase que 24 horas com o seu produto eletrônico, seu celular. Hoje você é obrigado a estar com o seu instrumento, no seu celular, tablet, seja o que for, e é o tempo que você vai dedicar a isso daí. Quanto tempo você dedica aos teus estudos agora? Porque hoje você está em casa, está no seu quarto, na tua realidade, e você não tem aquela cobrança do dia a dia do professor em sala de aula, teu coordenador. Então hoje você está livre, entre aspas. Por quê? Uma consequência do existencialismo é a tua liberdade. Como é que você lidar com a tua liberdade agora? Que hoje você não tem aquela cobrança de sala de aula, hoje você está mais em casa. E como é que você está lidando com isso daí hoje? Como é que está sendo esse processo de novidade para você? Está sendo bem aproveitado? Está valendo a pena esse momento que você está não está em sala de aula? Ou você queria estar aqui de novo como era anteriormente? É aí que você começa a se perguntar até que ponto isso está acontecendo, tá? Esse processo todo. Porque é diferente. E a fenomenologia, tá? Uma coisa que é importante é a percepção. Fenômenos que se apresentam à consciência. É de forma clara e imediata. Exemplo. Hoje você percebe que a forma como você está hoje em casa já não é mais a mesma que você tinha 4, 5 meses atrás. Isso mudou. E você tem que começar a caminhar nessa realidade daí e encontrar um mecanismo que te ajude, te favoreça a ter uma aprendizagem melhor. Ou seja, hoje você tem. A internet está essa grande possibilidade de você ter esse conhecimento aprofundado. O importante é que você comece a perceber que isso é muito rápido. Porque isso aqui vai passar, você vai voltar para a sala de aula, é saber se valeu a pena essa mudança brusca na tua realidade. Se a tua percepção desse fenômeno, tá? Novo que aconteceu agora, está te ajudando, porque tu tem uma conexão direta, tá? Com a tua consciência. Você tem que olhar para a tua consciência e perguntar o que você está fazendo nesse processo todo. Se você está conseguindo absorver tudo isso. Para alguns pode ser assustador esse momento, ou pode ser tranquilo, mas o importante é que a tua consciência comece a observar e comece a se questionar se está valendo a pena essa mudança brusca que está acontecendo agora. Porque quando isso terminar, você volta para a sala de aula, e como é que você vai estar vivendo esse momento agora? Esse novo processo, dessa readaptação, desse novo. Por enquanto é momentâneo. Pode acabar amanhã, pode acabar daqui a 15 dias, daqui a um mês, mas isso termina e você volta para a realidade. A tua percepção está desse fenômeno daí. Quando ela é clara e imediata, você começa a entender que eu preciso me adaptar a isso daí, eu preciso aproveitar esse momento e crescer, não diminuir. Porque às vezes acontece que esse é um momento de reflexão, de mudança,
E às vezes você nem percebe isso daí, nem se dá conta. E isso daí você está tão habituado, é normal, isso daí está bom para mim, está valendo a pena. Mas a gente tem que ser mexido, a gente tem que ser questionado. E nesse questionamento eu começo a perceber, tá? Por isso que o existencialismo às vezes questiona as pessoas em relação a isso daí. Que escolha tu está fazendo agora? De que forma tu quer levar a tua vida? Nesse processo de ensino e aprendizagem, cada um de nós, como é que a gente está levando a nossa vida a partir daí? Porque às vezes a gente começa a se perguntar se esse tipo de vida não é até melhor. Não tem ninguém ao meu lado me cobrando, me questionando. Só que isso termina, vai voltar. Aí você é lançado na existência, você está sendo jogado nessa realidade aqui no nosso mundo. Aí você começa a perceber que será que foi bem aproveitado, foi mal aproveitado esse tempo todo, em que eu não tive em sala de aula. Porque tu lembra que hoje tu está mais próximo da tua família. E é interessante porque a tua família às vezes quase não tinha esse contato diário, porque era sala de aula, era o trabalho do teu pai, da tua mãe, do teu responsável. Hoje vocês estão próximos, aproveitando esse tempo, e vê se está engrandecendo, tá, essa conexão entre as pessoas. Porque hoje, o meio de comunicação é interessante, você percebia que ele não agregava, ele desagregava as pessoas, cada um no seu espaço, tá? No seu quarto, na sala, interagindo com o eletrônico. Hoje você está próximo ou você está distante dos seus? Ou nada mudou? Então a gente percebe que o meio de comunicação são bons? São, mas dele agregar e desagregou as pessoas. É interessante que às vezes as pessoas estão na mesma casa, quando vão falar com a outra é pelo celular. A pessoa está no quarto, na sala e começa a conversar por mensagem. Tem que voltar a ter esse contato, tá? Essa proximidade. E esse momento da pandemia pode estar acontecendo isso agora. As pessoas estão esquecendo um pouquinho do eletrônico, estão mais próximas, estão interagindo, estão se conectando. Não de forma virtual, mas de forma física mesmo. Esse contato olho no olho, essa conversa, tá? Esse observar o outro que está ali do meu redor. Porque às vezes você nem se dá conta disso daí. Então é importante que essas duas correntes tá, que estão aí na filosofia contemporânea, cada uma chamando a atenção de nós para o fenômeno, para aquilo que eu vejo e para a minha escolha, essa conexão, tá? Faz que eu comece a entender o que a sociedade está passando hoje, porque é uma nova realidade hoje para a sociedade. E nós, no caso aqui no Brasil, mudou muita coisa, as pessoas estão começando a se questionar, afinal de contas, quem é que está falando a verdade? Os prós ou os contras? Devo ou não devo? É mentira ou é verdade? E isso está tão presente que as pessoas começam a se perguntar que caminho elas têm que tomar, que atitude tem que ser tomada, ou para onde é que eu vou, em quem eu acredito. O importante é você começar a ter essa concepção no teu dia a dia de saber que você precisa mudar isso daí. E você é responsável pelas suas escolhas. Não vai ser o meu pai, a minha mãe, a escola, o professor. Não, você é responsável pelas suas escolhas, porque ela vai determinar que tipo de forma e maneira você vai ser conduzido daqui para frente. Se você vai na onda, tá, dos meios de comunicação, ou você consegue ter sua opinião própria, discernindo isso daí e escolhendo o que é melhor. Porque quando isso passar, teu ponto de vista também é importante. A tua escolha, a tua possibilidade de se lançar, isso daí é importante. E você precisa se conectar com isso daí. Se isso não acontece, é desafiador, porque às vezes as pessoas não percebem isso daí. O importante é que você se conecte com a realidade, comece a observar tudo isso daí, tá? Interaja, desenvolva o teu processo todo e se lance. O importante é que você se conecte com isso daí e comece a observar. A vida vai continuar? Vai. Mas a forma como você está lidando com isso daí que vai determinar que tipo de vida tu está vivendo hoje. Pode ser aquela de 4, 5 meses atrás, mas quando você voltar para a realidade, isso vai mudar. Então, galera do segundo ano, bora aproveitar bastante esse momento. Olhe para nossas atividades lá, dê uma lida lá no conteúdo. Duas correntes, tá, da filosofia contemporânea. Mudaram uma realidade, continuam questionando até hoje, e as pessoas precisam se conectar com agora. Não deixar para amanhã, para ontem. Hoje é importante e a tua escolha vai determinar tudo isso daí. Valeu, galerinha do segundo ano. Bons estudos. Valeu a nossa revisão e até o nosso próximo encontro. Valeu!